A sociologia nasceu da necessidade de compreender um mundo que parecia estar sendo completamente reconstruído. Durante a maior parte da história humana, as sociedades mudavam lentamente. As pessoas nasciam, viviam e morriam dentro de comunidades relativamente estáveis, nas quais a religião, a tradição e os costumes definiam quase todos os aspectos da vida. A família, a aldeia, a igreja e a autoridade política eram instituições cuja legitimidade raramente era colocada em dúvida. A ordem social parecia natural, quase imutável. Entretanto, entre os séculos XVIII e XIX, sobretudo na Europa Ocidental, esse cenário começou a se transformar com uma velocidade sem precedentes. Em poucas gerações, milhões de pessoas abandonaram o campo, migraram para cidades industriais, passaram a trabalhar em fábricas, viram novas máquinas substituir antigas formas de produção e testemunharam profundas mudanças políticas e culturais. O mundo tradicional começou a desaparecer e um novo tipo de sociedade, urbana, industrial e capitalista, tomou forma. Foi justamente para compreender essa nova realidade que surgiu a sociologia. Não se pode entender o nascimento dessa disciplina sem considerar três grandes revoluções que moldaram o mundo moderno: a Revolução Científica, o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A revolução científica, iniciada entre os séculos XVI e XVIII, havia demonstrado que a natureza podia ser estudada por meio da observação, da experimentação e da razão. Figuras como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton mostraram que o universo obedecia a leis que podiam ser descobertas pela investigação racional. Essa confiança na ciência acabaria influenciando também o estudo da sociedade. Muitos pensadores passaram a acreditar que os fenômenos sociais poderiam ser analisados de maneira sistemática, assim como os fenômenos naturais. O Iluminismo reforçou ainda mais essa confiança na razão. Filósofos como Voltaire, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau criticaram tradições consideradas irracionais e defenderam que as instituições humanas eram construções históricas passíveis de mudança. Em vez de aceitar que reis governavam por direito divino ou que a organização social era determinada por Deus, esses autores passaram a perguntar como as sociedades realmente funcionavam e de que forma poderiam ser aperfeiçoadas. Essas ideias tiveram enorme impacto na Revolução Francesa, iniciada em 1789. Pela primeira vez, uma antiga monarquia foi derrubada em nome de princípios como liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução alterou profundamente a estrutura política da França e inspirou mudanças em diversos países. Ao mesmo tempo, revelou que as sociedades podiam ser radicalmente transformadas em pouco tempo, produzindo tanto esperança quanto instabilidade. Guerras, mudanças de governo, conflitos entre grupos sociais e novas formas de organização política tornaram evidente que compreender a sociedade era uma necessidade prática. Enquanto isso, a Revolução Industrial modificava profundamente a economia e a vida cotidiana. Iniciada na Grã-Bretanha no final do século XVIII, ela substituiu a produção artesanal pela mecanização e pela grande indústria. Milhões de trabalhadores migraram do campo para as cidades. Centros urbanos cresceram rapidamente, muitas vezes sem infraestrutura adequada. Surgiram bairros operários superlotados, jornadas de trabalho extremamente longas, trabalho infantil, baixos salários e profundas desigualdades econômicas. Essas transformações levantavam perguntas inéditas. Por que existia tanta pobreza em sociedades que produziam tanta riqueza? Como manter a ordem em cidades cada vez maiores? De onde vinham os conflitos entre empresários e trabalhadores? Como as pessoas construíam suas identidades em uma sociedade que mudava constantemente? Essas eram questões que nem a filosofia tradicional, nem a teologia conseguiam responder plenamente. Era necessário criar uma nova forma de conhecimento. Nesse contexto aparece Auguste Comte, frequentemente considerado o fundador da sociologia. Vivendo na primeira metade do século XIX, Comte acreditava que a sociedade deveria ser estudada cientificamente. Foi ele quem popularizou o termo sociologia, formado pela junção da palavra latina socius, companheiro, sociedade, com a palavra grega logos, estudo, conhecimento. Para Comte, assim como existiam leis que governavam a natureza, também existiriam leis que explicariam o funcionamento da sociedade. Seu principal objetivo era restaurar a ordem em uma Europa marcada pelas revoluções políticas e pelas rápidas mudanças econômicas. Seu famoso lema era que o progresso verdadeiro somente seria possível quando estivesse sustentado pela ordem.
Essa visão influenciou profundamente diversos países, inclusive o Brasil, cujo lema da bandeira nacional, ordem e progresso, deriva diretamente do pensamento positivista de Comte. Apesar da importância de Comte, a sociologia adquiriu maturidade científica principalmente com três grandes autores, cada um oferecendo uma interpretação distinta da sociedade. Emile Durkheim preocupava-se sobretudo com a coesão social. Ele perguntava por que as sociedades permanecem unidas, mesmo sendo compostas por milhões de indivíduos diferentes. Sua resposta foi que existem fatos sociais, maneiras de agir, pensar e sentir que existem independentemente da vontade individual e exercem influência sobre as pessoas. A língua que falamos, as leis que obedecemos, os costumes que seguimos e até muitas das crenças que possuímos são exemplos desses fatos sociais. Para Durkheim, a sociologia deveria estudar essas estruturas coletivas de maneira objetiva, quase como um cientista natural observa um fenômeno físico. Karl Marx ofereceu uma interpretação bastante diferente. Em vez de enfatizar a ordem, concentrou-se nos conflitos sociais. Marx observou que o capitalismo produzia enorme riqueza, mas também intensa desigualdade. Segundo ele, a história é marcada pela luta entre classes sociais que possuem interesses opostos. No capitalismo industrial, esse conflito ocorre principalmente entre a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Para Marx, compreender a sociedade significava compreender suas relações econômicas e os conflitos decorrentes delas. Já Max Weber ampliou ainda mais o horizonte da sociologia ao defender que não bastava estudar apenas estruturas econômicas ou instituições sociais. Era necessário compreender também os significados que os indivíduos atribuem às suas ações. Weber procurou entender por que as pessoas agem da maneira como agem, considerando suas crenças, valores, interesses e objetivos. Em suas análises, mostrou como fatores culturais, religiosos e políticos podem influenciar profundamente o desenvolvimento econômico e social. Uma de suas contribuições mais conhecidas foi mostrar como certas transformações religiosas contribuíram para a formação da mentalidade capitalista moderna. Embora divergissem em muitos aspectos, Comte, Durkheim, Marx e Weber compartilhavam uma convicção fundamental. A sociedade não é fruto do acaso, nem pode ser explicada apenas pelas escolhas individuais. Ela possui padrões, instituições, relações de poder e processos históricos que podem ser investigados de maneira sistemática. Desde então, a sociologia expandiu enormemente seu campo de estudo. Hoje ela investiga temas como desigualdade social, violência, educação, família, religião, política, gênero, raça, mídia, cultura, tecnologia, redes sociais, globalização, trabalho e meio ambiente. Seus métodos também se diversificaram, combinando pesquisas estatísticas, entrevistas, observação de campo e análises históricas. No ensino médio brasileiro, estudar sociologia significa aprender a olhar para aquilo que parece natural e perceber que a vida em sociedade é resultado de processos históricos e culturais. A disciplina convida o estudante a compreender que instituições, normas, desigualdades e valores não surgiram espontaneamente. Foram construídos ao longo do tempo e podem ser analisados criticamente. Dessa forma, a sociologia não apenas explica como as sociedades funcionam, mas também desenvolve uma capacidade fundamental para a cidadania, a de compreender o mundo social de maneira reflexiva, reconhecendo tanto seus mecanismos de estabilidade quanto suas possibilidades de transformação. Quando começamos a estudar sociologia, logo percebemos que ela possui um conjunto de conceitos fundamentais que funcionam como ferramentas para interpretar a realidade. Esses conceitos são semelhantes ao vocabulário básico de uma língua. Sem eles, torna-se difícil compreender os fenômenos sociais. Sociedade, cultura, socialização, instituições sociais, normas, valores, identidade e cidadania são alguns dos pilares da disciplina. Embora cada um possua um significado próprio, todos estão profundamente interligados e ajudam a explicar como os seres humanos vivem em coletividade. O conceito mais amplo é o de sociedade. Em um primeiro olhar, poderíamos defini-la simplesmente como um conjunto de pessoas que vivem em determinado território. Entretanto, a sociologia vai muito além dessa definição. Uma sociedade é formada por uma complexa rede de relações entre indivíduos e grupos, organizada por instituições, costumes, leis, crenças, formas de produção econômica e sistemas políticos. Isso significa que uma sociedade não é apenas uma soma de indivíduos.
Se colocarmos 1.000 pessoas em um estádio, por exemplo, isso não constitui necessariamente uma sociedade. O que caracteriza uma sociedade é a existência de relações relativamente permanentes, expectativas compartilhadas, formas de cooperação, mecanismos de autoridade e uma cultura comum que orienta o comportamento das pessoas. Essa percepção foi especialmente desenvolvida por Emil Durkheim. Para ele, a sociedade possui uma realidade própria, superior aos indivíduos que a compõem. Cada pessoa nasce em um mundo que já possui língua, leis, costumes, tradições, instituições e valores estabelecidos. Antes mesmo de aprendermos a falar, a sociedade já existia. Depois que morremos, ela continua existindo. Por isso, Durkheim dizia que a sociedade exerce influência constante sobre cada indivíduo. Essa influência acontece principalmente por meio da cultura. Na sociologia, cultura não significa apenas arte, literatura, música erudita ou grandes monumentos históricos. O conceito é muito mais amplo. Cultura é todo o conjunto de conhecimentos, crenças, costumes, técnicas, símbolos, valores e formas de comportamento produzidos e compartilhados por uma sociedade. A cultura está presente em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. A língua que falamos, a maneira como cumprimentamos alguém, o modo de vestir, os alimentos considerados apropriados, as celebrações religiosas, as formas de organização familiar e até mesmo o que entendemos como educação ou respeito fazem parte da cultura. Uma característica fundamental da cultura é que ela é aprendida, não herdada biologicamente. Um bebê nasce com capacidades biológicas para aprender qualquer idioma humano, mas falar português, japonês ou árabe dependerá do ambiente cultural em que ele crescer. Da mesma forma, hábitos alimentares, preferências musicais ou maneiras de expressar emoções são aprendidos ao longo da convivência social. Essa transmissão ocorre por meio de um processo chamado socialização. A socialização é o processo pelo qual cada indivíduo aprende a viver em sociedade. É durante esse processo que assimilamos a língua, as normas de convivência, os costumes, os valores morais, as expectativas sociais e os papéis que desempenharemos ao longo da vida. A socialização começa desde o nascimento e nunca termina completamente. Nos primeiros anos, a família exerce papel decisivo. É nela que a criança aprende a falar, desenvolve suas primeiras noções de certo e errado e estabelece os primeiros vínculos afetivos. Mais tarde, entram em cena outras instituições. A escola ensina conhecimentos formais, disciplina e convivência coletiva. Os grupos de amigos influenciam comportamentos e identidades. Os meios de comunicação, a internet e as redes sociais ampliam enormemente o universo cultural ao qual o indivíduo tem acesso. O ambiente de trabalho, as organizações religiosas, as universidades e diversas outras experiências continuam moldando o comportamento durante toda a vida. Percebe-se, então, que grande parte daquilo que costumamos considerar natural é, na verdade, resultado da socialização. É nesse ponto que surgem as instituições sociais. Na linguagem cotidiana, costuma-se associar instituição apenas a organizações formais, como escolas ou empresas. A sociologia utiliza um conceito mais amplo. Instituições sociais são conjuntos relativamente estáveis de normas, práticas e valores criados para atender necessidades fundamentais da vida coletiva. A família, por exemplo, organiza relações de parentesco, cuidado e educação das novas gerações. A escola organiza a transmissão sistemática do conhecimento. O Estado estabelece leis, administra a justiça e garante a ordem pública. A economia organiza a produção e a distribuição de bens. A religião oferece sistemas de crenças e significados sobre a existência. Essas instituições não são imutáveis. A família do século XXI é bastante diferente daquela do século XIX. As escolas mudaram profundamente ao longo do tempo. Os estados assumiram funções que antes não possuíam. A sociologia mostra justamente que as instituições são construções históricas que evoluem conforme a sociedade se transforma. As instituições funcionam porque são sustentadas por normas. Normas sociais são regras de comportamento compartilhadas pelos membros de uma sociedade. Algumas são formalizadas em leis, outras existem apenas como costumes. Existem normas jurídicas, cujo descumprimento pode resultar em punições legais. Também existem normas informais, como esperar a vez em uma fila, cumprimentar pessoas ao chegar a um ambiente ou respeitar determinados códigos de convivência. Mesmo sem força de lei, essas normas exercem grande influência sobre o comportamento cotidiano. As normas orientam aquilo que uma sociedade considera adequado ou inadequado.
Elas reduzem a imprevisibilidade das relações humanas, tornando possível a convivência entre milhões de pessoas que muitas vezes nem sequer se conhecem. Por trás das normas estão os valores sociais. Valores são princípios que orientam o julgamento moral de uma sociedade. São eles que definem aquilo que um grupo considera importante, desejável ou digno de ser preservado. Honestidade, solidariedade, liberdade, igualdade, respeito, responsabilidade e justiça são exemplos de valores frequentemente valorizados em sociedades democráticas. Entretanto, os valores variam ao longo da história e entre diferentes culturas. Práticas consideradas normais em determinado período podem ser rejeitadas em outro. Da mesma forma, comportamentos socialmente aceitos em uma cultura podem ser vistos de maneira completamente diferente em outra. Esse reconhecimento é importante porque ajuda a evitar o etnocentrismo, isto é, a tendência de julgar outras culturas apenas pelos critérios da nossa própria. Ao longo da socialização, cada indivíduo constrói também sua identidade. Identidade corresponde à maneira como cada pessoa compreende quem é reconhecida pelos outros. Ela envolve características individuais, mas também dimensões sociais e culturais. Nossa identidade é formada por inúmeros elementos: nacionalidade, língua, profissão, religião, gênero, pertencimento familiar, experiências pessoais, região onde vivemos, grupos dos quais participamos e muitas outras influências. A sociologia destaca que a identidade nunca é construída isoladamente. Ela resulta da interação constante entre o indivíduo e a sociedade. Cada pessoa desenvolve uma percepção de si mesma ao longo das relações sociais que estabelece durante a vida. Finalmente, todos esses conceitos convergem para uma ideia central nas sociedades democráticas: a cidadania. Ser cidadão significa muito mais do que possuir documentos ou nacionalidade. A cidadania envolve o exercício de direitos e o cumprimento de deveres dentro da sociedade. Os direitos civis garantem liberdade individual, igualdade perante a lei e proteção jurídica. Os direitos políticos permitem participar das decisões coletivas, especialmente por meio do voto e da participação política. Os direitos sociais incluem educação, saúde, trabalho, previdência e outras garantias que permitem uma vida digna. Ao mesmo tempo, a cidadania pressupõe responsabilidades: respeitar as leis, contribuir para a vida coletiva, participar do debate público, respeitar os direitos dos outros e colaborar para o funcionamento das instituições democráticas. No contexto brasileiro, o conceito de cidadania adquiriu especial importância após a redemocratização e a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que ampliou significativamente a proteção dos direitos fundamentais e consolidou um modelo de Estado comprometido com a democracia e a inclusão social. Em conjunto, esses conceitos formam a base da sociologia. Eles mostram que nossa vida cotidiana não é resultado apenas de escolhas individuais, mas também de processos históricos, culturais e institucionais. A forma como pensamos, falamos, trabalhamos, estudamos, convivemos e participamos da vida pública está profundamente ligada à sociedade em que vivemos. Compreender esses conceitos significa desenvolver a capacidade de enxergar além das aparências, percebendo como as estruturas sociais moldam nossas experiências e como os próprios indivíduos também podem transformá-las ao longo da história. Quando observamos a vida cotidiana, tendemos a imaginar que nossas escolhas, comportamentos e crenças são inteiramente individuais. Pensamos que a forma como falamos, estudamos, trabalhamos, acreditamos, votamos ou constituímos uma família decorre apenas de decisões pessoais. A sociologia, entretanto, propõe uma reflexão diferente. Ela demonstra que, embora possuamos liberdade para agir, nossas ações são profundamente influenciadas por instituições sociais que existem antes do nosso nascimento e continuam existindo após nossa morte. Essas instituições organizam a vida coletiva, estabelecem expectativas sobre o comportamento humano e garantem que a sociedade funcione de maneira relativamente estável. As principais instituições sociais são a família, a escola, o Estado, a religião, a economia e os meios de comunicação. Cada uma desempenha funções específicas, mas nenhuma atua isoladamente. Elas interagem continuamente, influenciando umas às outras e moldando o desenvolvimento dos indivíduos desde a infância até a vida adulta. A primeira dessas instituições é a família. Em praticamente todas as sociedades conhecidas, ela constitui o primeiro ambiente de convivência do ser humano.
É no interior da família que ocorre a chamada socialização primária, isto é, o primeiro contato da criança com a cultura de seu grupo. Antes mesmo de compreender o significado das palavras, ela já observa comportamentos, aprende regras, reconhece gestos de afeto, identifica figuras de autoridade e começa a construir sua visão de mundo. A família transmite muito mais do que cuidados materiais. Ela ensina a língua, os primeiros hábitos alimentares, formas de convivência, crenças religiosas, noções de respeito, solidariedade, disciplina e responsabilidade. É nela que muitas pessoas têm seus primeiros contatos com tradições culturais, celebrações, histórias familiares e valores morais. Entretanto, a sociologia ressalta que a família não é uma instituição fixa. Ao longo da história, suas formas variaram enormemente. Existem famílias extensas, nucleares, monoparentais, reconstituídas, adotivas e inúmeras outras configurações. Essas mudanças mostram que a família é uma construção histórica que acompanha as transformações da sociedade. À medida que a criança cresce, outra instituição assume enorme importância: a escola. A escola não é apenas um lugar destinado à transmissão de conhecimentos acadêmicos. Ela também desempenha uma função social essencial. Nela, o indivíduo aprende a conviver com pessoas diferentes de seu núcleo familiar, respeitar horários, dar horários, cumprir regras coletivas, trabalhar em grupo, lidar com autoridades e desenvolver competências necessárias para participar da vida social. Além do chamado currículo formal, matemática, português, história, biologia e outras disciplinas, a escola transmite aquilo que muitos sociólogos chamam de currículo oculto, ou seja, ela ensina comportamentos que dificilmente aparecem nos livros didáticos: pontualidade, disciplina, cooperação, respeito às diferenças, organização, responsabilidade e convivência democrática. Ao mesmo tempo, a escola pode reproduzir desigualdades já existentes na sociedade. Diferenças econômicas, acesso desigual a recursos educacionais e oportunidades distintas entre grupos sociais fazem parte de importantes debates sociológicos contemporâneos. Assim, ela pode tanto reduzir quanto perpetuar desigualdades, dependendo das condições sociais em que está inserida. Outra instituição central é o Estado. Enquanto a família organiza relações de parentesco e a escola organiza o processo educativo, o Estado organiza a vida política da sociedade. Ele estabelece leis, administra a justiça, garante a segurança pública, arrecada impostos, organiza políticas de saúde, educação, infraestrutura e cria mecanismos para assegurar direitos e deveres dos cidadãos. Na perspectiva sociológica, o Estado não é apenas um governo passageiro. Governos mudam por meio de eleições ou outros processos políticos, mas o Estado permanece como a estrutura permanente responsável pela administração da sociedade. É também o Estado que monopoliza legitimamente o uso da força, conforme destacou Max Weber. Isso significa que apenas ele pode exercer coerção de maneira legal por meio das polícias, do sistema judiciário e das forças armadas, sempre dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Além disso, o Estado desempenha papel decisivo na promoção da cidadania. Direitos como educação pública, saúde, previdência social, segurança e participação política dependem, em grande medida, das instituições estatais. Outra instituição presente em praticamente todas as civilizações é a religião. Independentemente da crença específica, a religião sempre exerceu importantes funções sociais. Ela oferece interpretações sobre o sentido da existência, responde a perguntas sobre vida e morte, cria rituais coletivos, fortalece sentimentos de pertencimento e estabelece códigos morais que orientam o comportamento dos fiéis. Emil Durkheim via a religião como uma poderosa força de integração social. Para ele, os rituais religiosos reforçam a solidariedade entre os membros de uma comunidade e fortalecem a consciência coletiva. Já Max Weber analisou como determinadas crenças religiosas influenciaram transformações econômicas e culturais. Em sua obra mais conhecida sobre esse tema, mostrou que algumas correntes do protestantismo contribuíram para o desenvolvimento de uma ética favorável ao trabalho disciplinado, à poupança e ao investimento, elementos importantes para a consolidação do capitalismo moderno. Mesmo em sociedades altamente secularizadas, onde a influência religiosa diminuiu em alguns aspectos, a religião continua sendo o objeto central da sociologia por seu impacto sobre identidades culturais, movimentos sociais, debates éticos e participação política. Ao lado dessas instituições encontra-se a economia.
Toda a sociedade precisa produzir alimentos, moradias, roupas, energia e inúmeros outros bens necessários à sobrevivência. A economia organiza justamente essa produção, distribuição e consumo de recursos. No mundo contemporâneo, grande parte da economia está estruturada em torno do capitalismo, sistema baseado na propriedade privada, no mercado e no trabalho assalariado. Foi sobretudo Karl Marx quem colocou a economia no centro da análise sociológica. Para ele, a maneira como uma sociedade organiza sua produção influencia profundamente sua estrutura política, jurídica, cultural e educacional. Segundo Marx, as relações entre empregadores e trabalhadores produzem desigualdades que se refletem em praticamente todos os aspectos da vida social. A distribuição da renda, o acesso à educação, as condições de moradia e até mesmo as oportunidades profissionais são fortemente influenciadas pela posição econômica dos indivíduos. Embora outras correntes sociológicas não atribuam à economia um papel tão determinante quanto Marx, todas reconhecem sua enorme importância na organização das sociedades modernas. Nas últimas décadas, uma instituição ganhou influência sem precedentes: os meios de comunicação. Durante grande parte da história, jornais, rádio e televisão eram os principais veículos de informação. Atualmente, internet, plataformas digitais e redes sociais transformaram profundamente a circulação de informações, opiniões e valores. Os meios de comunicação influenciam comportamentos de consumo, preferências políticas, hábitos culturais, linguagem, padrões de beleza, estilos de vida e até formas de interação social. Ao mesmo tempo, ampliaram significativamente o acesso ao conhecimento. Informações antes restritas a bibliotecas ou universidades tornaram-se disponíveis instantaneamente para bilhões de pessoas. Entretanto, essa transformação trouxe novos desafios. A circulação acelerada de notícias falsas, a formação de bolhas de informação, os algoritmos que selecionam conteúdos e a velocidade com que opiniões se difundem passaram a constituir importantes objetos de estudo da sociologia contemporânea. O aspecto mais interessante é que nenhuma dessas instituições atua isoladamente. A família influencia o desempenho escolar dos filhos. A escola prepara indivíduos para participar da economia e exercer a cidadania. O Estado regulamenta tanto a educação quanto a economia e os meios de comunicação. A religião dialoga com valores familiares, debates políticos e práticas econômicas. Os meios de comunicação influenciam a opinião pública sobre praticamente todas essas instituições. Essa interdependência faz com que mudanças em uma delas frequentemente provoquem transformações nas demais. O avanço das tecnologias digitais, por exemplo, alterou profundamente a escola, a família, o mercado de trabalho, a política e até as práticas religiosas. É justamente essa complexa rede de relações que constitui um dos principais objetos da sociologia. Em vez de analisar indivíduos isoladamente, ela procura compreender como as instituições estruturam a vida coletiva, moldam comportamentos e, ao mesmo tempo, são continuamente transformadas pela própria ação humana. Ao estudar essas instituições no ensino médio, o objetivo não é apenas conhecer seu funcionamento, mas desenvolver uma percepção crítica sobre a sociedade. A sociologia mostra que aquilo que frequentemente parece natural, a forma como educamos nossos filhos, organizamos o trabalho, fazemos política, praticamos nossa religião ou consumimos informações, é resultado de processos históricos, culturais e sociais. Compreender essas instituições significa compreender os mecanismos que sustentam a vida em sociedade e reconhecer que elas podem evoluir, adaptar-se e transformar-se à medida que novas gerações enfrentam desafios diferentes dos vividos por seus antecessores. A pergunta sobre as diferenças entre as interpretações de Karl Marx, Emil Durkheim e Max Weber ocupa uma posição central na sociologia. Embora esses três autores sejam frequentemente apresentados juntos como os clássicos da disciplina, eles não formavam uma escola comum nem defendiam as mesmas ideias. Ao contrário, cada um procurou responder a uma pergunta diferente sobre a sociedade moderna. É justamente o contraste entre suas teorias que tornou a sociologia uma ciência rica e plural. Os três viveram durante um período de profundas transformações. O século XIX foi marcado pela consolidação do capitalismo industrial, pelo crescimento das cidades, pelo fortalecimento dos estados nacionais, pela ampliação do mercado mundial e pela expansão da ciência. Milhões de pessoas deixaram o campo para trabalhar em fábricas,
Antigas tradições foram enfraquecidas e novos conflitos surgiram. Todos perceberam que estavam diante de um mundo radicalmente diferente daquele das gerações anteriores. A questão era compreender como esse novo mundo funcionava. Apesar de observarem a mesma realidade histórica, cada um escolheu um ponto de partida distinto. Marx concentrou sua atenção na desigualdade e no conflito. Durkheim voltou-se para a ordem social e a coesão. Weber buscou compreender os significados das ações humanas e a complexidade das relações sociais. Essas três perspectivas continuam influenciando a sociologia até hoje. Para Marx, o ponto de partida de qualquer análise da sociedade é a economia. Os seres humanos precisam produzir alimentos, roupas, moradias e todos os bens necessários à sobrevivência. A maneira como essa produção é organizada determina, em grande medida, a estrutura da sociedade. Segundo Marx, a história humana é marcada pela luta entre classes sociais. Em diferentes épocas existiram senhores e escravos, nobres e servos, patrícios e plebeus. No capitalismo moderno, essa oposição assume principalmente a forma do conflito entre burguesia e proletariado. A burguesia é proprietária das fábricas, das máquinas, das terras e do capital. O proletariado possui apenas sua força de trabalho, que vende em troca de salário. Como o lucro depende da diferença entre aquilo que o trabalhador produz e aquilo que recebe, Marx argumentava que existe uma relação estrutural de exploração. Desse modo, para Marx, a desigualdade não resulta principalmente de diferenças individuais de talento ou esforço, mas da própria organização econômica da sociedade. Essa interpretação também influencia sua visão sobre o Estado, a religião, o direito e a educação. Marx entendia que essas instituições frequentemente contribuem para preservar a ordem econômica existente, legitimando relações de poder já estabelecidas. Entretanto, Marx não via essa situação como permanente. Ele acreditava que os conflitos entre as classes tenderiam a crescer até provocar profundas transformações revolucionárias. Em sua perspectiva, a mudança social nasce justamente do conflito. Enquanto Marx observava principalmente o conflito, Durkheim formulava uma pergunta bastante diferente: por que a sociedade permanece unida? Essa questão pode parecer simples, mas era extremamente importante. Se cada indivíduo possui interesses próprios, por que as sociedades não entram constantemente em colapso? Como milhões de pessoas conseguem conviver relativamente em paz? Durkheim respondeu afirmando que existe algo maior do que os indivíduos, a própria sociedade. Ele desenvolveu o conceito de fato social, definido como maneiras de agir, pensar e sentir que existem independentemente da vontade individual e exercem influência sobre cada pessoa. A língua portuguesa, por exemplo, já existia antes de nascermos. As leis também. As regras escolares, os costumes familiares, os feriados nacionais e inúmeras práticas sociais continuam existindo independentemente da vontade de qualquer indivíduo específico. Segundo Durkheim, essas estruturas coletivas criam uma consciência coletiva, isto é, um conjunto de valores, normas e crenças compartilhados que permitem a convivência social. Sua principal preocupação não era explicar revoluções, mas compreender os mecanismos que produzem estabilidade e integração. Mesmo quando estudou um tema aparentemente individual, como o suicídio, Durkheim demonstrou que fatores sociais influenciavam fortemente as taxas observadas em diferentes grupos. Seu argumento era claro: até decisões extremamente pessoais podem ser condicionadas pelo ambiente social. Isso mostra uma diferença fundamental em relação a Marx. Enquanto Marx via o conflito como elemento central da sociedade, Durkheim entendia que a cooperação e a integração eram os aspectos fundamentais para explicar sua continuidade. Já Weber propôs uma terceira perspectiva. Ele concordava que economia, instituições e estruturas sociais eram importantes, mas considerava insuficiente explicar toda a sociedade apenas por esses fatores. Segundo Weber, a sociologia deve compreender a ação social. Uma ação torna-se social quando o indivíduo atribui significado ao que faz, levando em consideração o comportamento de outras pessoas. Quando um professor prepara uma aula, um eleitor escolhe um candidato, um empresário investe em uma empresa ou uma pessoa participa de uma cerimônia religiosa, todos estão realizando ações carregadas de sentido. A tarefa do sociólogo consiste justamente em compreender esses significados. Por isso, Weber desenvolveu aquilo que chamou de sociologia compreensiva. Em vez de estudar apenas estruturas econômicas ou instituições coletivas, ele procurava entender as motivações dos indivíduos.
Sua análise do capitalismo ilustra bem essa abordagem. Enquanto Marx atribuía grande importância às relações econômicas, Weber investigou também fatores culturais. Em sua famosa obra sobre a ética protestante, argumentou que determinadas crenças religiosas estimularam comportamentos favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo moderno, como disciplina, racionalidade, valorização do trabalho e poupança. Isso não significava negar a importância da economia, mas reconhecer que cultura, religião, política e valores também exercem influência sobre os processos históricos. Outro conceito importante em Weber é o de racionalização. Segundo ele, a sociedade moderna tornou-se progressivamente mais organizada por regras, cálculos, burocracias, planejamento e eficiência. Empresas, governos, universidades, hospitais e tribunais passaram a funcionar cada vez mais segundo critérios técnicos e administrativos. Embora esse processo aumentasse a eficiência, Weber também alertava para seus riscos. O excesso de burocracia poderia aprisionar os indivíduos em sistemas altamente racionalizados, limitando sua liberdade criativa. Essa metáfora ficou conhecida como a gaiola de ferro da racionalidade moderna. As diferenças entre esses três autores tornam-se ainda mais claras quando observamos como cada um responderia à mesma pergunta. Se perguntássemos por que existe desigualdade social, Marx responderia que ela decorre das relações de produção e da exploração entre classes sociais. Durkheim perguntaria como essa desigualdade afeta a integração e a solidariedade da sociedade. Weber investigaria como fatores econômicos, políticos, religiosos e culturais interagem para produzir diferentes pões sociais. Se perguntássemos por que obedecemos às leis, Marx enfatizaria que elas frequentemente refletem interesses das classes dominantes. Durkheim destacaria que elas expressam a consciência coletiva necessária para manter a ordem social. Weber analisaria os diferentes tipos de legitimidade que levam as pessoas a reconhecer a autoridade do Estado. Esses exemplos mostram que eles não competem necessariamente entre si. Muitas vezes oferecem perspectivas complementares. Grande parte da sociologia contemporânea combina elementos das três tradições. Ao estudar desigualdade, utiliza conceitos marxistas sobre classes sociais. Ao investigar educação, família ou criminalidade, frequentemente emprega conceitos desenvolvidos por Durkheim sobre instituições e integração social. Ao analisar religião, política, burocracia ou comportamento eleitoral, utiliza frequentemente categorias criadas por Weber. Essa coexistência de diferentes perspectivas tornou-se uma das maiores riquezas da disciplina. No ensino médio brasileiro, conhecer Marx, Durkheim e Weber não significa decorar conceitos isolados, mas compreender que a sociedade pode ser observada por ângulos distintos. Um mesmo fenômeno, como o desemprego, a violência urbana, a educação, as redes sociais ou a política, pode receber interpretações diferentes dependendo das perguntas formuladas pelo pesquisador. É justamente essa pluralidade que caracteriza a sociologia como ciência. Ela não oferece uma única resposta definitiva para explicar a vida em sociedade. Em vez disso, fornece diferentes instrumentos teóricos para analisar a realidade de maneira crítica, permitindo compreender simultaneamente os conflitos que transformam a sociedade, os mecanismos que garantem sua estabilidade e os significados que orientam as ações dos indivíduos. Compreender a desigualdade social é uma das principais tarefas da sociologia. Desde o século XIX, os sociólogos procuram responder a uma pergunta que permanece atual: por que algumas pessoas possuem enorme riqueza, acesso à educação de qualidade, boas condições de saúde e inúmeras oportunidades, enquanto outras enfrentam pobreza, precariedade e dificuldades para exercer direitos básicos? A resposta não pode ser encontrada apenas nas características individuais de cada pessoa. A sociologia demonstra que a desigualdade é um fenômeno estrutural, construído historicamente e reproduzido pelas instituições sociais, pela economia e pelas relações de poder. Para compreender esse tema, é necessário começar pelo conceito de estratificação social. A palavra estratificação vem da geologia e significa a formação de camadas. Aplicada à sociologia, ela descreve a forma como uma sociedade organiza seus membros em diferentes posições sociais. Em qualquer sociedade, existem diferenças de riqueza, prestígio, poder e acesso a recursos.
Essas diferenças não são distribuídas aleatoriamente. Elas formam uma estrutura relativamente estável, na qual determinados grupos concentram privilégios enquanto outros enfrentam maiores dificuldades. As sociedades antigas também possuíam formas de estratificação. No mundo antigo existiam cidadãos, estrangeiros e escravizados. Durante a Idade Média Europeia, predominavam ordens sociais relativamente rígidas, como nobreza, clero e camponeses. Já nas sociedades modernas, especialmente após a expansão do capitalismo, consolidou-se um sistema baseado principalmente nas classes sociais. Foi Karl Marx quem desenvolveu uma das interpretações mais influentes sobre esse tema. Para ele, as classes sociais são definidas pela posição que os indivíduos ocupam no processo de produção econômica. Segundo Marx, no capitalismo existem duas grandes classes fundamentais. De um lado está a burguesia, proprietária dos meios de produção, fábricas, empresas, terras, bancos e capital financeiro. Do outro está o proletariado, formado pelos trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salários. Essa divisão gera um conflito permanente de interesses. Enquanto os proprietários buscam ampliar seus lucros, os trabalhadores procuram melhorar salários, reduzir jornadas e conquistar melhores condições de trabalho. Assim, para Marx, a desigualdade não decorre apenas de diferenças individuais de talento ou dedicação, mas da própria estrutura econômica do capitalismo. Entretanto, a sociologia contemporânea reconhece que a sociedade é mais complexa do que essa divisão em apenas duas classes. Ao longo do século XX surgiram amplas camadas intermediárias compostas por profissionais liberais, pequenos empresários, servidores públicos, técnicos especializados e trabalhadores altamente qualificados. Nesse contexto, Max Weber ampliou significativamente a análise das desigualdades. Para ele, a posição social de uma pessoa não depende apenas da renda ou da propriedade. Weber identificou três dimensões distintas da estratificação. A primeira é a classe econômica, relacionada à riqueza e às oportunidades de mercado. A segunda corresponde ao status social, isto é, ao prestígio e ao reconhecimento que determinados grupos recebem na sociedade. A terceira dimensão é o poder político, ligado à capacidade de influenciar decisões coletivas. Assim, duas pessoas com renda semelhante podem ocupar posições sociais bastante diferentes, caso possuam níveis distintos de prestígio ou influência política. Essa perspectiva ajuda a compreender por que a desigualdade não é apenas econômica. Ela envolve também acesso ao conhecimento, influência, reconhecimento social e oportunidades de participação na vida pública. Quando observamos a realidade brasileira, percebemos claramente essa multiplicidade de desigualdades. O Brasil figura historicamente entre os países com maior concentração de renda do mundo. Embora avanços importantes tenham ocorrido em diferentes períodos, a distribuição da riqueza permanece bastante desigual. Essa situação possui raízes profundas. Durante mais de 3 séculos, a economia colonial brasileira esteve baseada na grande propriedade rural e na escravidão africana. A enorme concentração fundiária associada ao trabalho escravizado produziu uma sociedade altamente hierarquizada. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, milhões de ex-escravizados foram libertados sem acesso à terra, educação ou políticas efetivas de integração econômica. Grande parte das desigualdades raciais presentes atualmente possui origem nesse processo histórico. Ao longo do século XX, a industrialização promoveu o crescimento econômico e urbanização acelerada, mas nem sempre foi acompanhada por uma distribuição equilibrada da riqueza. Grandes centros urbanos passaram a concentrar oportunidades econômicas, enquanto regiões inteiras permaneceram menos desenvolvidas. A desigualdade brasileira manifesta-se em inúmeros aspectos da vida cotidiana. A renda continua sendo um dos indicadores mais evidentes. Famílias pertencentes aos grupos de maior renda possuem maior acesso a escolas privadas, planos de saúde, segurança, lazer, moradia de qualidade e oportunidades profissionais. Já famílias de baixa renda frequentemente enfrentam dificuldades para acessar serviços públicos de qualidade, inserção no mercado de trabalho formal e condições adequadas de habitação. Entretanto, a desigualdade vai muito além da renda. O acesso à educação continua apresentando diferenças significativas entre regiões, grupos sociais e níveis econômicos. Embora a expansão do ensino público tenha aumentado consideravelmente o número de estudantes matriculados, persistem diferenças importantes na qualidade da infraestrutura escolar, na formação docente e no desempenho educacional.
O mercado de trabalho também revela importantes desigualdades. Trabalhadores com maior escolaridade tendem a obter salários mais elevados e maior estabilidade profissional. Ao mesmo tempo, milhões de brasileiros atuam em condições informais, sem proteção trabalhista completa. Outro aspecto importante diz respeito às desigualdades regionais. As diferentes regiões brasileiras apresentam níveis bastante distintos de desenvolvimento econômico, infraestrutura, renda e oferta de serviços públicos. Grandes metrópoles concentram universidades, hospitais especializados, empresas de tecnologia e centros financeiros, enquanto muitos municípios menores enfrentam limitações significativas em infraestrutura e oportunidades. A sociologia também destaca as desigualdades relacionadas à raça e ao gênero. Estudos mostram que, em média, pessoas negras ainda enfrentam maiores dificuldades de acesso a empregos de alta remuneração, ocupam menor proporção de cargos de liderança e estão mais expostas à violência e à vulnerabilidade social quando comparadas à média da população branca. Da mesma forma, embora tenham ocorrido avanços importantes nas últimas décadas, mulheres ainda enfrentam diferenças salariais em diversos setores, menor representação em determinados espaços de poder e acumulam frequentemente maior carga de trabalho doméstico e de cuidados familiares. Essas diversas formas de desigualdade frequentemente se sobrepõem. Uma mulher negra de baixa renda, por exemplo, pode enfrentar simultaneamente desafios relacionados à condição econômica, ao gênero e ao racismo estrutural. Nesse contexto surge outro conceito importante: a mobilidade social. Mobilidade social refere-se às mudanças de posição que indivíduos ou famílias experimentam ao longo da vida ou entre diferentes gerações. Quando uma pessoa obtém maior escolaridade, conquista melhores oportunidades profissionais e melhora significativamente suas condições econômicas, dizemos que ocorreu mobilidade social ascendente. Também pode ocorrer mobilidade descendente, quando crises econômicas, desemprego prolongado ou outros fatores levam indivíduos a perderem posição econômica e social. A educação costuma ser considerada um dos principais mecanismos capazes de promover mobilidade social. Entretanto, a sociologia demonstra que ela não elimina automaticamente as desigualdades estruturais. O acesso desigual à educação de qualidade faz com que indivíduos iniciem suas trajetórias em condições bastante diferentes. Além da mobilidade, a sociologia analisa também os processos de exclusão social. A exclusão não significa apenas ausência de renda. Ela envolve dificuldades de participação plena na vida econômica, política, cultural e social. Pessoas em situação de extrema pobreza podem enfrentar obstáculos para acessar educação, saúde, transporte, justiça, tecnologia e participação política. Grupos historicamente discriminados também podem sofrer exclusão independentemente de sua condição econômica. Nas últimas décadas, novas formas de exclusão passaram a ser estudadas. O acesso desigual às tecnologias digitais, por exemplo, tornou-se um importante fator de diferenciação social. Em uma sociedade cada vez mais conectada, possuir acesso limitado à internet ou às competências digitais pode restringir oportunidades educacionais e profissionais. Diante desse quadro, diversos países desenvolveram políticas públicas destinadas a reduzir desigualdades, como expansão da educação pública, sistemas universais de saúde, programas de transferência de renda, políticas habitacionais, ações afirmativas e investimentos em infraestrutura. A sociologia não determina quais políticas devem ser adotadas, mas oferece instrumentos para analisar seus resultados, compreender suas limitações e avaliar seus impactos sobre diferentes grupos sociais. No ensino médio, estudar estratificação social, desigualdade, classes sociais, mobilidade e exclusão significa compreender que as oportunidades individuais são fortemente influenciadas pelas estruturas da sociedade. Isso não implica negar a importância do esforço pessoal, da educação ou das escolhas individuais. Significa reconhecer que essas escolhas sempre ocorrem dentro de contextos históricos, econômicos e culturais que ampliam ou restringem as oportunidades disponíveis. Assim, a sociologia convida o estudante a observar a sociedade para além das experiências individuais. Ela mostra que fenômenos como pobreza, riqueza, sucesso profissional, acesso à educação ou participação política não são explicados apenas pelas características de cada pessoa, mas também pelas formas como a sociedade organiza seus recursos, distribui oportunidades e constrói suas instituições.
É essa perspectiva ampla que permite compreender por que a desigualdade continua sendo um dos maiores desafios do Brasil e de grande parte do mundo contemporâneo. As relações de poder constituem um dos temas mais importantes da sociologia porque estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida social. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra poder, pensamos imediatamente em presidentes, governadores, parlamentares ou grandes empresários. Entretanto, a sociologia utiliza um conceito muito mais amplo. O poder não está apenas nos altos cargos do Estado ou nas grandes organizações. Ele aparece em todas as relações sociais nas quais alguém consegue influenciar o comportamento de outras pessoas. A família, a escola, o ambiente de trabalho, as instituições religiosas, as empresas, os meios de comunicação e até mesmo os grupos de amigos possuem relações de autoridade, negociação e influência. Estudar o poder significa compreender como a sociedade se organiza, quem toma decisões, por que determinadas normas são obedecidas e como os cidadãos podem participar da vida pública. Um dos sociólogos que mais profundamente analisou essa questão foi Max Weber. Para Weber, poder é a capacidade de um indivíduo ou grupo impor sua vontade dentro de uma relação social, mesmo quando encontra resistência. Essa definição mostra que o poder não depende apenas da força física. Uma pessoa pode exercer poder por meio da autoridade, do conhecimento, da riqueza, do prestígio ou do domínio de informações. No entanto, Weber fez uma distinção muito importante entre poder e autoridade. O poder baseado apenas na força costuma ser instável porque depende da coerção permanente. Já a autoridade existe quando as pessoas reconhecem como legítimo o direito de alguém exercer o comando. Em outras palavras, obedecemos não apenas porque somos obrigados, mas porque consideramos legítima aquela autoridade. Para explicar isso, Weber identificou três formas principais de autoridade. A primeira é a autoridade tradicional, baseada nos costumes e nas tradições. Durante séculos, muitos reis governaram porque a população acreditava que aquela família possuía um direito histórico ao trono. Da mesma forma, em diversas sociedades, chefes tribais, patriarcas familiares ou líderes comunitários exercem autoridade fundamentada na tradição. A segunda é a autoridade carismática. Ela depende das qualidades extraordinárias atribuídas a determinado líder. Não é a tradição nem a lei que justificam sua liderança, mas a confiança pessoal que desperta em seus seguidores. Diversos líderes religiosos, revolucionários e políticos exerceram esse tipo de autoridade ao longo da história. A terceira é a autoridade legal racional, característica das democracias modernas. Nela, as pessoas obedecem não por causa da tradição nem do carisma individual, mas porque reconhecem a legitimidade das leis e das instituições. Um juiz, um policial, um professor universitário, um presidente da República exercem autoridade dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Essa forma de autoridade tornou-se predominante nas sociedades contemporâneas e está intimamente ligada ao surgimento do Estado moderno. O Estado é uma das instituições centrais da sociologia. Embora frequentemente confundido com o governo, trata-se de conceitos diferentes. O governo corresponde ao grupo que exerce temporariamente a administração política. O Estado, por sua vez, é a estrutura permanente composta por instituições como Constituição, Poder Judiciário, Congresso, Administração Pública, Forças Policiais e Forças Armadas. Segundo Weber, o Estado moderno caracteriza-se por possuir o monopólio legítimo do uso da força dentro de determinado território. Isso significa que apenas ele pode exercer coercitivamente determinadas ações, sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei. Prisões, julgamentos, aplicação de penas e manutenção da ordem pública são funções exercidas legitimamente pelo Estado. Entretanto, o Estado moderno possui funções muito mais amplas do que garantir a segurança. Ao longo dos séculos XIX e XX, especialmente após a expansão das democracias e do chamado estado de bem-estar social, passaram a integrar suas responsabilidades áreas como educação, saúde, previdência, infraestrutura, políticas econômicas, proteção ambiental, cultura e assistência social. Essas funções refletem uma transformação importante na própria ideia de cidadania. Na antiguidade, especialmente na Grécia clássica, cidadão era aquele que participava diretamente da vida política da cidade. Contudo, a cidadania era extremamente restrita. Mulheres, estrangeiros e escravizados estavam excluídos.
Com o desenvolvimento das democracias modernas, o conceito tornou-se muito mais abrangente. Hoje, a cidadania envolve um conjunto de direitos e deveres que permitem ao indivíduo participar plenamente da vida social. Os primeiros direitos consolidados historicamente foram os direitos civis, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, igualdade perante a lei e proteção da propriedade. Posteriormente, desenvolveram-se os direitos políticos, que incluem o direito ao voto, à candidatura, à organização de partidos e à participação nas decisões públicas. Ao longo do século XX, ampliaram-se também os direitos sociais, como acesso à educação, saúde, trabalho digno, previdência, assistência social e proteção trabalhista. No Brasil, esse processo alcançou um marco decisivo com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Elaborada após o período do regime militar, ela ampliou significativamente os direitos fundamentais, fortaleceu as instituições democráticas e estabeleceu princípios como igualdade jurídica, liberdade de expressão, sufrágio universal e proteção aos direitos sociais. Entretanto, a cidadania não se resume ao conjunto de direitos garantidos pela legislação. Ela também envolve deveres: respeitar as leis, pagar impostos, preservar o patrimônio público, participar da vida política de maneira responsável, respeitar os direitos das outras pessoas e contribuir para a convivência democrática fazem parte do exercício da cidadania. Nesse ponto, a sociologia chama atenção para outro aspecto importante: a participação política. Durante muito tempo, acreditou-se que participar da política significava apenas votar periodicamente. Hoje, entende-se que a participação democrática é muito mais ampla. Ela inclui atuação em associações comunitárias, sindicatos, organizações não governamentais, conselhos municipais, movimentos estudantis, movimentos sociais, partidos políticos, audiências públicas e diversas outras formas de organização coletiva. Os movimentos sociais desempenham um papel particularmente importante nesse processo. Ao longo da história brasileira, diversos direitos hoje considerados naturais foram conquistados justamente por meio da mobilização social. O movimento abolicionista contribuiu para o fim da escravidão. Os movimentos operários lutaram pela redução da jornada de trabalho e pelos direitos trabalhistas. Os movimentos feministas ampliaram significativamente a participação política das mulheres e promoveram avanços na igualdade de direitos. O movimento negro tornou mais visível o combate ao racismo e fortaleceu políticas e inclusão. Movimentos ambientais colocaram a sustentabilidade entre as prioridades das políticas públicas. Esses exemplos mostram que a democracia não depende apenas das instituições estatais, mas também da capacidade de organização da própria sociedade. Outro aspecto importante é que o poder não circula apenas dentro do Estado. Karl Marx destacou que o poder econômico exerce enorme influência sobre a política. Grandes empresas, bancos e grupos econômicos possuem capacidade significativa de influenciar decisões públicas, investimentos e prioridades governamentais. Por outro lado, Weber observava que o poder também pode resultar do prestígio social, do conhecimento técnico ou da posição ocupada em organizações burocráticas. Já Emil Durkheim enfatizava que muitas formas de controle social decorrem das próprias normas coletivas. As pessoas frequentemente obedecem às regras não porque temem punições legais, mas porque internalizaram valores compartilhados durante o processo de socialização. Nas últimas décadas, o debate sociológico incorporou ainda um novo elemento: os meios de comunicação e as plataformas digitais. A internet ampliou enormemente as possibilidades de participação política. Campanhas eleitorais, mobilizações sociais, debates públicos e organização de protestos passaram a ocorrer também no ambiente digital. Ao mesmo tempo, surgiram desafios importantes, como a disseminação de desinformação, a polarização política, a influência dos algoritmos sobre a circulação de informações e a concentração do poder comunicacional em grandes plataformas digitais. Esses fenômenos demonstram que as relações de poder tornam-se cada vez mais complexas à medida que a sociedade evolui. No ensino médio, estudar poder, Estado, democracia e cidadania significa compreender que viver em sociedade envolve muito mais do que obedecer às leis ou votar nas eleições. Significa entender como as decisões coletivas são tomadas, quais instituições garantem os direitos dos cidadãos, como surgem os conflitos políticos e de que maneira a própria população pode participar da construção da vida pública. A sociologia ensina que a democracia não é apenas uma forma de governo,
mas um processo permanente de participação, negociação e fiscalização do poder. Ela depende de instituições sólidas, do respeito às leis, da proteção dos direitos fundamentais e, sobretudo, da atuação consciente dos cidadãos. Assim, compreender as relações de poder é compreender como a sociedade organiza sua autoridade, distribui responsabilidades e busca equilibrar liberdade, igualdade e participação na construção do bem comum. A diversidade humana é uma das características mais marcantes das sociedades. Nenhuma comunidade é composta por indivíduos exatamente iguais. As pessoas diferem em sua origem familiar, aparência física, idioma, religião, costumes, gênero, idade, condição econômica, experiências de vida e inúmeras outras características. Essas diferenças, por si mesmas, não representam um problema. Ao contrário, constituem uma das maiores riquezas da vida social. O desafio surge quando determinadas diferenças passam a ser utilizadas para estabelecer hierarquias, justificar privilégios ou produzir exclusão. É justamente nesse ponto que a sociologia procura compreender como categorias, como raça, etnia, gênero, religião, geração e identidade, influenciam as relações sociais, especialmente em um país tão diverso quanto o Brasil. Antes de analisar essas categorias, é importante compreender um princípio fundamental da sociologia. Muitas diferenças que parecem naturais são, em grande medida, construções sociais. Isso não significa negar a existência de características biológicas ou históricas, mas reconhecer que o significado atribuído a elas varia conforme a cultura e a época. Um exemplo evidente é a ideia de raça. Durante os séculos XVIII e XIX, diversos cientistas acreditavam que a humanidade podia ser dividida em raças biologicamente distintas e hierarquizadas. Essas teorias foram utilizadas para justificar a escravidão, o colonialismo europeu e diversas formas de discriminação. Entretanto, o desenvolvimento da genética no século XX demonstrou que essas classificações biológicas rígidas não possuem fundamento científico. A espécie humana apresenta enorme diversidade genética, mas essa diversidade não permite dividir as pessoas em raças biológicas superiores ou inferiores. A sociologia, portanto, trata a raça principalmente como uma construção social. Isso significa que, embora as categorias raciais tenham sido historicamente criadas pelas sociedades, elas produzem consequências muito reais. Pessoas classificadas como pertencentes a determinados grupos podem experimentar oportunidades, tratamentos e expectativas diferentes. No Brasil, essa questão possui raízes profundas na história. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram trazidos compulsoriamente para trabalhar como escravizados. A escravidão durou mais de 300 anos e marcou profundamente a formação econômica, política e cultural do país. Quando ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, não foram implementadas políticas amplas de integração econômica e social para a população liberta. Grande parte dos antigos escravizados permaneceu sem acesso à terra, à educação e às oportunidades de trabalho oferecidas aos demais grupos sociais. Por isso, muitos sociólogos afirmam que diversas desigualdades raciais observadas atualmente possuem origem histórica nesse longo processo. Hoje, estudos estatísticos mostram que, em média, pessoas negras ainda enfrentam maiores dificuldades de acesso ao ensino superior, ocupam menor proporção dos cargos de maior remuneração e estão mais expostas à pobreza e à violência. Esses dados não significam que todos os indivíduos vivam exatamente a mesma experiência, mas revelam tendências estruturais importantes para a compreensão da sociedade brasileira. Ao lado da raça está o conceito de etnia. Embora frequentemente utilizados como sinônimos, raça e etnia possuem significados diferentes. Enquanto a raça refere-se principalmente às classificações sociais, construídas a partir de características físicas, a etnia relaciona-se ao pertencimento cultural. Uma etnia compartilha elementos como língua, tradições, memória histórica, religião, costumes e identidade coletiva. No Brasil, existem centenas de povos indígenas pertencentes a diferentes etnias, cada uma com sua própria língua, organização social e patrimônio cultural. Também comunidades quilombolas descendentes de diversos grupos africanos preservam tradições específicas. Além disso, sucessivas ondas de migração provenientes da Europa, do Oriente Médio e da Ásia contribuíram para formar a diversidade étnica brasileira. A sociologia destaca que essa pluralidade constitui um patrimônio cultural, mas também exige políticas capazes de proteger direitos coletivos e combater formas de discriminação.
Outro tema central é o gênero. É importante distinguir sexo biológico e gênero. O sexo refere-se às características biológicas relacionadas ao nascimento. Já o gênero diz respeito aos papéis sociais, expectativas culturais e comportamentos que diferentes sociedades associam ao masculino e ao feminino. Essas expectativas variam enormemente ao longo da história. Em determinadas épocas, por exemplo, acreditava-se que mulheres não deveriam frequentar universidades ou participar da política. Hoje, essas ideias são amplamente contestadas em muitas sociedades. A sociologia procura mostrar que muitos comportamentos considerados naturais são, na realidade, aprendidos durante o processo de socialização. Desde a infância, meninos e meninas frequentemente recebem estímulos diferentes, brinquedos diferentes e expectativas distintas quanto às profissões, responsabilidades e formas de comportamento. Esses processos influenciam escolhas individuais, oportunidades profissionais e formas de participação social. Ao longo dos séculos XIX e XX, movimentos feministas contribuíram significativamente para ampliar os direitos das mulheres. O direito ao voto, o acesso à educação superior, a participação no mercado de trabalho, a proteção jurídica contra diferentes formas de violência e a ampliação da representação política foram conquistas alcançadas por meio de longos processos históricos de mobilização social. Embora avanços importantes tenham ocorrido, persistem desafios relacionados à igualdade salarial, à divisão do trabalho doméstico, à representação em cargos de liderança e ao combate à violência contra as mulheres. Outro importante elemento de identidade é a religião. O Brasil caracteriza por uma grande diversidade religiosa. Ao longo de sua história, predominou o cristianismo, especialmente o catolicismo, mas o país também abriga inúmeras tradições protestantes, religiões de matriz africana, comunidades judaicas, islâmicas, budistas, espíritas e pessoas sem religião. Do ponto de vista sociológico, a religião não é estudada para determinar quais crenças são verdadeiras ou falsas. O objetivo é compreender seu papel social. A religião oferece valores morais, fortalece identidades coletivas, organiza comunidades, inspirações solidárias e influencia debates públicos sobre educação, família, bioética e política. Ao mesmo tempo, sociedades democráticas procuram garantir a liberdade religiosa, permitindo que indivíduos escolham livremente suas crenças ou optem por não seguir nenhuma religião. Esse princípio está diretamente relacionado ao conceito de pluralismo, fundamental para a convivência em sociedades diversas. Outro fator importante na construção das identidades é a geração. Cada geração cresce em contextos históricos diferentes. Quem viveu a juventude durante a primeira metade do século XX experimentou guerras mundiais, expansão da industrialização e meios de comunicação limitados. Já os jovens do século XXI cresceram em uma sociedade marcada pela internet, pelos smartphones, pela inteligência artificial e pela globalização. Essas experiências moldam valores, formas de comunicação, expectativas profissionais e maneiras de participar da vida política. Conflitos entre gerações frequentemente refletem justamente essas diferenças de contexto histórico, mais do que simples diferenças de idade. Todos esses elementos contribuem para formar aquilo que chamamos de identidade social. Nenhuma pessoa possui uma única identidade. Cada indivíduo reúne simultaneamente inúmeras formas de pertencimento. Uma pessoa pode ser brasileira, mulher, professora, cristã, descendente de imigrantes italianos, moradora de uma grande cidade e integrante de determinado grupo cultural. Essas diferentes dimensões convivem e influenciam a maneira como cada indivíduo percebe a si mesmo e é percebido pelos outros. A sociologia procura compreender justamente essa complexidade, evitando reduzir as pessoas a apenas uma característica. Quando determinadas diferenças passam a ser utilizadas para limitar direitos ou oportunidades, surgem os fenômenos do preconceito e da discriminação. O preconceito consiste em julgamentos prévios, frequentemente baseados em estereótipos, dirigidos contra indivíduos ou grupos. A discriminação ocorre quando esses preconceitos produzem tratamentos desiguais na prática. Uma empresa que recusa contratar candidatos por causa da cor da pele, uma escola que tolera ofensas religiosas ou um ambiente profissional que dificulta a ascensão de mulheres constituem exemplos de práticas discriminatórias. A sociologia destaca que essas atitudes não decorrem apenas de decisões individuais,
Muitas vezes, elas estão inseridas em estruturas históricas mais amplas, reproduzidas por instituições, costumes e relações de poder. Foi justamente para enfrentar essas desigualdades que surgiram diversos movimentos sociais. O movimento negro luta pela igualdade racial e pelo combate ao racismo. Os movimentos feministas defendem maior igualdade entre homens e mulheres. Os movimentos indígenas atuam pela preservação de seus territórios, culturas e direitos coletivos. Movimentos voltados às pessoas com deficiência buscam ampliar acessibilidade e inclusão. Existem ainda movimentos ligados à liberdade religiosa, aos direitos trabalhistas, ao meio ambiente, à moradia, à educação e a diversas outras causas. Esses movimentos exercem papel importante nas democracias porque ampliam a participação cidadã e frequentemente impulsionam mudanças legislativas e culturais. No ensino médio, estudar raça, etnia, gênero, religião, geração e identidade significa compreender que a sociedade brasileira foi construída por uma extraordinária diversidade de povos, culturas e experiências históricas. Essa diversidade constitui uma das maiores riquezas do país, mas também apresenta desafios relacionados à igualdade de oportunidades, ao respeito às diferenças e à construção de uma cidadania inclusiva. A sociologia não busca eliminar as diferenças entre as pessoas. Pelo contrário, procura demonstrar que a convivência democrática depende justamente da capacidade de reconhecer a diversidade humana como parte essencial da vida em sociedade. Ao compreender como surgem preconceitos, discriminações e desigualdades, os estudantes desenvolvem instrumentos para analisar criticamente a realidade e participar da construção de uma sociedade que concilie pluralidade cultural, igualdade de direitos e respeito à dignidade de todos os seus membros. As últimas décadas testemunharam uma transformação tão profunda na vida humana que muitos sociólogos a comparam, em importância histórica, à Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Se a Revolução Industrial alterou a maneira como os seres humanos produziam riqueza, trabalhavam e ocupavam o espaço urbano, a globalização e a revolução digital transformaram a forma como nos comunicamos, consumimos, produzimos conhecimento, estabelecemos relações sociais e até mesmo construímos nossa identidade. A sociologia procura compreender esse novo cenário, analisando como capitalismo, globalização, consumo, tecnologia, internet e redes sociais modificaram profundamente a organização da sociedade contemporânea. Para entender essas mudanças, é necessário começar pelo conceito de globalização. Embora diferentes povos mantenham contatos comerciais e culturais há milhares de anos, foi a partir da segunda metade do século XX que o planeta passou a experimentar um nível de integração sem precedentes. Os avanços nos transportes, nas telecomunicações e na informática reduziram enormemente as distâncias econômicas e culturais. Mercadorias produzidas em um continente passaram a ser consumidas em outro poucos dias depois. Informações passaram a circular praticamente em tempo real entre países separados por milhares de quilômetros. Hoje, uma empresa pode desenvolver um produto na Europa, fabricar componentes na Ásia, montar o produto na América Latina e comercializá-lo simultaneamente em dezenas de países. Da mesma forma, acontecimentos políticos, econômicos ou sanitários ocorridos em uma parte do mundo podem produzir efeitos quase imediatos em outras regiões. A globalização, portanto, não significa apenas aumento do comércio internacional. Ela representa uma crescente interdependência entre sociedades. Essa integração tornou-se possível principalmente graças ao desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. O capitalismo já existia muito antes da internet, mas sofreu profundas transformações nas últimas décadas. Durante boa parte do século XX, predominavam grandes indústrias voltadas para a produção em massa. Hoje, além da indústria, a economia é fortemente impulsionada por serviços, tecnologia, informação e inovação. Empresas multinacionais passaram a organizar cadeias produtivas distribuídas em diversos países. Mercados financeiros funcionam continuamente em escala global. Bilhões de dólares circulam eletronicamente entre bolsas de valores em poucos segundos. Essa nova organização econômica alterou profundamente o mundo do trabalho. Durante grande parte da sociedade industrial, era comum que um trabalhador permanecesse décadas na mesma empresa, desempenhando funções relativamente estáveis. Na economia contemporânea, marcada pela automação, pela inteligência artificial e pela digitalização, o mercado tornou-se muito mais dinâmico.
Novas profissões surgem rapidamente, enquanto outras desaparecem ou são profundamente transformadas. Competências como aprendizado contínuo, adaptação tecnológica e qualificação permanente tornaram-se cada vez mais valorizadas. Ao mesmo tempo, surgiram desafios importantes. O crescimento da automação reduziu a necessidade de determinados tipos de trabalho repetitivo. Plataformas digitais modificaram relações trabalhistas tradicionais. O trabalho remoto expandiu-se significativamente em diversos setores, enquanto formas mais flexíveis de contratação passaram a coexistir com vínculos empregatícios tradicionais. Essas mudanças produziram oportunidades para muitos trabalhadores, mas também aumentaram debates sobre estabilidade profissional, proteção trabalhista e desigualdades tecnológicas. Ao lado da transformação econômica, ocorreu uma profunda mudança cultural. O consumo tornou-se um dos elementos centrais da vida social contemporânea. Naturalmente, consumir sempre fez parte da existência humana. Toda sociedade precisa produzir e consumir alimentos, roupas, moradias e ferramentas. Entretanto, nas sociedades atuais, o consumo frequentemente ultrapassa a simples satisfação das necessidades materiais. Marcas, roupas, automóveis, aparelhos eletrônicos e diversos outros bens passaram a desempenhar também funções simbólicas. Muitas vezes expressam identidade, pertencimento social, estilo de vida ou prestígio. A publicidade desempenha papel importante nesse processo ao associar produtos a ideias como sucesso, juventude, felicidade ou realização pessoal. Diversos sociólogos observam que o consumo tornou-se uma importante forma de construção da identidade individual nas sociedades contemporâneas. Ao mesmo tempo, o crescimento do consumo trouxe desafios ambientais significativos. O aumento da produção industrial, da exploração de recursos naturais e da geração de resíduos intensificou debates sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e desenvolvimento econômico. Essas questões passaram a ocupar posição central tanto na sociologia quanto nas políticas públicas internacionais. Entretanto, talvez nenhuma transformação tenha sido tão abrangente quanto aquela provocada pela internet. Quando surgiu comercialmente nos anos 1990, ela era vista principalmente como uma ferramenta de comunicação e acesso à informação. Poucas décadas depois, tornou-se parte inseparável da vida cotidiana. Hoje utilizamos a internet para trabalhar, estudar, realizar operações bancárias, comprar produtos, assistir filmes, ouvir música, marcar consultas médicas, conversar com familiares, participar de cursos universitários e acompanhar acontecimentos em qualquer parte do planeta. A quantidade de informação disponível cresceu exponencialmente. Bibliotecas digitais, enciclopédias, cursos gratuitos e bases de dados científicos tornaram o conhecimento muito mais acessível do que em qualquer outro momento da história. Entretanto, a internet também modificou profundamente a maneira como as pessoas estabelecem relações sociais. As redes sociais digitais constituem um dos principais objetos de estudo da sociologia contemporânea. Elas ampliaram extraordinariamente as possibilidades de comunicação. Pessoas que vivem em países diferentes podem conversar instantaneamente. Famílias permanecem conectadas apesar da distância. Comunidades organizam campanhas solidárias, movimentos sociais articulam mobilizações e pesquisadores compartilham descobertas em tempo real. Ao mesmo tempo, as redes sociais alteraram profundamente a construção da opinião pública. Durante grande parte do século XX, jornais, rádio e televisão exerciam um papel predominante na circulação de notícias. Hoje, qualquer indivíduo pode produzir conteúdo potencialmente acessível a milhões de pessoas. Essa democratização da comunicação ampliou a pluralidade de vozes presentes no debate público. Entretanto, também surgiram desafios importantes. A velocidade com que informações circulam favorece a disseminação de notícias falsas, rumores e conteúdos enganosos. Os algoritmos utilizados pelas plataformas tendem a selecionar conteúdos semelhantes às preferências anteriores dos usuários, favorecendo a formação das chamadas bolhas informacionais, nas quais pessoas entram em contato predominantemente com opiniões semelhantes às suas. Esse fenômeno pode contribuir para aumentar a polarização política e dificultar o diálogo entre grupos com perspectivas diferentes. Outro aspecto estudado pela sociologia refere-se à própria construção da identidade. Nas redes sociais, indivíduos selecionam fotografias, opiniões, experiências e aspectos da vida que desejam compartilhar publicamente. Isso cria novas formas de apresentação do eu.
Ao mesmo tempo, a comparação constante com padrões idealizados de sucesso, beleza ou felicidade pode influenciar a autoestima, saúde mental e relações interpessoais, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Essas mudanças levaram alguns sociólogos a afirmar que vivemos em uma verdadeira sociedade da informação, na qual conhecimento, dados e comunicação tornaram-se recursos econômicos e políticos tão importantes quanto o capital industrial foi no passado. Além disso, a expansão da tecnologia produziu novas formas de participação política. Campanhas eleitorais utilizam intensamente plataformas digitais. Movimentos sociais organizam manifestações por meio da internet. Petições eletrônicas mobilizam milhões de pessoas. Debates públicos acontecem diariamente em ambientes virtuais. Ao mesmo tempo, governos, universidades e pesquisadores passaram a discutir questões relacionadas à proteção de dados pessoais, privacidade, segurança digital e regulação das grandes plataformas tecnológicas. Outro fenômeno recente é o avanço da inteligência artificial. Ferramentas capazes de produzir textos, interpretar imagens, traduzir idiomas, auxiliar diagnósticos médicos ou automatizar tarefas intelectuais começam a modificar profissões que até recentemente pareciam exclusivamente humanas. Isso levanta novas questões sociológicas. Como essas tecnologias afetarão o mercado de trabalho? Quais profissões serão transformadas? Como garantir acesso democrático a essas ferramentas? Como preservar direitos individuais diante da crescente utilização de algoritmos? Essas perguntas ainda estão sendo investigadas e provavelmente ocuparão posição central na sociologia das próximas décadas. Apesar de todas essas transformações, a sociologia destaca que a tecnologia, por si só, não determina o futuro da sociedade. As mesmas ferramentas podem ampliar o acesso ao conhecimento, fortalecer a democracia e promover inclusão social, mas também podem intensificar desigualdades, ampliar mecanismos de vigilância, concentrar poder econômico e favorecer a desinformação. Tudo depende da forma como as sociedades organizam suas instituições, elaboram suas leis e utilizam essas inovações. No ensino médio, estudar globalização, capitalismo, consumo, tecnologia, internet e redes sociais significa compreender que vivemos em uma sociedade profundamente conectada, dinâmica e interdependente. As fronteiras nacionais continuam importantes, mas ideias, informações, mercadorias, capitais e culturas circulam hoje com uma velocidade jamais observada na história. A sociologia convida o estudante a olhar para essas transformações de maneira crítica. Em vez de considerar a tecnologia apenas como um conjunto de máquinas ou aplicativos, ela procura compreender seus efeitos sobre o trabalho, a educação, a política, a cultura, a economia e as relações humanas. Dessa forma, mostra que a revolução digital não consiste apenas em uma mudança tecnológica, mas em uma profunda transformação social que continua redefinindo a maneira como os indivíduos vivem, convivem e participam da construção da sociedade contemporânea. Os movimentos sociais constituem um dos temas centrais da sociologia, porque demonstram que a sociedade não é formada apenas por indivíduos isolados, nem é conduzida exclusivamente pelas decisões do Estado. Ao longo da história, inúmeras transformações políticas, sociais e culturais nasceram da mobilização organizada de cidadãos comuns. Direitos que hoje parecem naturais, como o voto universal, a jornada de trabalho limitada, a educação pública, a liberdade de associação ou a proteção ao meio ambiente, não surgiram espontaneamente nem foram simplesmente concedidos pelos governos. Em grande medida, foram conquistados por pessoas que se organizaram coletivamente para reivindicar mudanças. A sociologia procura compreender como esses movimentos surgem, quais interesses representam, quais estratégias utilizam e de que maneira transformam a sociedade. De forma geral, o movimento social pode ser definido como uma ação coletiva organizada em torno de objetivos comuns, voltada para promover mudanças ou defender determinados direitos. Diferentemente de um partido político, cujo principal objetivo é conquistar o poder governamental por meio das eleições, os movimentos sociais atuam principalmente na sociedade civil, buscando influenciar políticas públicas, transformar comportamentos, modificar leis ou chamar atenção para problemas que consideram relevantes. Esses movimentos podem assumir formas muito variadas. Alguns são altamente organizados, possuindo lideranças definidas, estatutos e organizações permanentes.
Outros surgem de maneira mais espontânea, especialmente diante de crises sociais ou acontecimentos específicos. Em comum, todos procuram mobilizar pessoas em torno de causas compartilhadas. O surgimento dos movimentos sociais modernos está profundamente ligado às transformações produzidas pela Revolução Industrial e pela expansão das democracias ao longo do século XIX. A industrialização concentrou milhares de trabalhadores nas grandes cidades, submetidos frequentemente a jornadas extremamente longas, baixos salários, ausência de proteção social e condições precárias de trabalho. Essas dificuldades estimularam o nascimento dos primeiros movimentos operários. Os trabalhadores começaram a organizar associações, sindicatos e greves para reivindicar melhores salários, redução da jornada diária, descanso semanal, proibição do trabalho infantil e proteção contra acidentes de trabalho. Grande parte da legislação trabalhista existente atualmente resulta dessas mobilizações iniciadas durante o século XIX e fortalecidas ao longo do século XX. Foi justamente nesse contexto que Karl Marx desenvolveu boa parte de sua reflexão sobre os conflitos sociais. Marx entendia que a história era marcada pela luta entre classes sociais. Para ele, os movimentos operários representavam a organização política dos trabalhadores diante das desigualdades produzidas pelo capitalismo. Embora muitas previsões de Marx não tenham se confirmado exatamente como ele imaginava, sua análise influenciou profundamente sindicatos, partidos políticos e diversos movimentos sociais em diferentes países. Ah, Ao lado dos movimentos trabalhistas, desenvolveram-se também movimentos voltados para a ampliação dos direitos políticos. Durante grande parte da história, o direito ao voto era extremamente restrito. Em muitos países, apenas homens proprietários podiam participar das eleições. Ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, movimentos pelo sufrágio universal defenderam a ampliação da participação política. Especial importância tiveram os movimentos femininos que reivindicavam o direito de voto para as mulheres. Essas mobilizações ocorreram em diversos países e contribuíram significativamente para ampliar a democracia moderna. Ao longo do século XX, surgiram novos movimentos sociais que ultrapassavam as questões estritamente econômicas. Um dos mais importantes foi o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Durante décadas, leis segregacionistas limitaram severamente os direitos da população negra em vários estados norte-americanos. Na década de 1950 e principalmente na de 1960, milhares de pessoas participaram de manifestações pacíficas, boicotes e campanhas pela igualdade jurídica e pelo fim da segregação racial. Entre suas principais lideranças destacou-se Martin Luther King Jr., cuja defesa da resistência não violenta tornou-se referência internacional. Essas mobilizações contribuíram para importantes mudanças legislativas e exerceram influência sobre diversos movimentos antirracistas em outras partes do mundo. Na mesma época, desenvolveram-se movimentos estudantis em vários países. A década de 1960 foi marcada por intensa participação política da juventude universitária. Questões como democracia, liberdade de expressão, reformas educacionais, direitos civis e oposição a guerras mobilizaram estudantes em diferentes continentes. Embora cada país apresentasse contextos próprios, esses movimentos demonstraram que universidades também poderiam tornar-se importantes espaços de debate político e transformação social. Outro conjunto de movimentos que ganhou enorme importância foi o movimento feminista. Embora suas origens remontem ao século XIX, foi principalmente ao longo do século XX que ele conquistou avanços decisivos. Inicialmente, grande parte das reivindicações concentrou-se no direito ao voto e ao acesso à educação. Posteriormente, o movimento passou a defender também igualdade de oportunidades profissionais, combate à violência contra as mulheres, igualdade jurídica, participação política e enfrentamento das desigualdades de gênero. Hoje, o feminismo reúne diferentes correntes de pensamento, mas permanece um dos movimentos sociais mais influentes da contemporaneidade. Outro exemplo importante é o movimento ambientalista. Até meados do século XX, o crescimento econômico era frequentemente visto como incompatível com preocupações ambientais. Entretanto, problemas como poluição, desmatamento, perda da biodiversidade e mudanças climáticas estimularam o surgimento de organizações voltadas para a preservação ambiental. Esses movimentos contribuíram para colocar temas como sustentabilidade,
conservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável na agenda internacional. Também adquiriram grande importância os movimentos indígenas. Em diversos países, povos indígenas organizaram-se para defender seus territórios, preservar suas culturas, proteger suas línguas e garantir reconhecimento jurídico de seus direitos. No Brasil, esses movimentos exerceram influência significativa durante os debates que culminaram na Constituição Federal de 1988, que reconheceu importantes direitos territoriais e culturais dos povos indígenas. Outro exemplo marcante são os movimentos negros. No Brasil, após séculos de escravidão e diante da persistência das desigualdades raciais, organizações da sociedade civil passaram a reivindicar políticas de combate ao racismo, ampliação do acesso à educação, valorização da cultura afro-brasileira e igualdade de oportunidades. Esses movimentos contribuíram para importantes mudanças legislativas, políticas educacionais e ampliação do debate público sobre racismo estrutural. Além desses exemplos, a sociologia contemporânea estuda inúmeros outros movimentos relacionados aos direitos das pessoas com deficiência, à moradia, à reforma agrária, à liberdade religiosa, aos direitos da infância, ao combate à fome, à inclusão digital e a diversas outras causas. No Brasil, os movimentos sociais possuem longa tradição histórica. Ainda no período colonial, ocorreram formas coletivas de resistência, como os quilombos organizados por africanos escravizados que buscavam liberdade. Durante a Primeira República, cresceram as organizações operárias influenciadas por ideias anarquistas e socialistas. Ao longo do século XX, sindicatos, movimentos estudantis, associações comunitárias e diversas organizações da sociedade civil desempenharam papel relevante na ampliação dos direitos sociais. Especial destaque merece o movimento pelas diretas, já ocorrido na década de 1980. Milhões de brasileiros participaram de manifestações públicas defendendo eleições diretas para a presidência da República e o retorno pleno da democracia após o regime militar. Embora a eleição direta não tenha sido imediatamente aprovada naquele momento, o movimento tornou-se símbolo da redemocratização brasileira e fortaleceu o processo político que culminaria na Constituição de 1988. Nas últimas décadas, a internet transformou profundamente a organização dos movimentos sociais. Redes sociais digitais passaram a facilitar mobilizações rápidas, campanhas internacionais, arrecadação de recursos e divulgação de informações. Ao mesmo tempo, surgiram desafios relacionados à circulação de notícias falsas, polarização política e dificuldade de transformar mobilizações virtuais em participação política duradoura. Esses fenômenos constituem importantes temas de pesquisa da sociologia atual. Entretanto, independentemente da época ou da tecnologia disponível, os movimentos sociais compartilham uma característica fundamental: expressam a capacidade da sociedade de participar ativamente da construção de seu próprio futuro. Eles demonstram que a cidadania não consiste apenas em votar periodicamente, mas também em organizar-se coletivamente, debater problemas públicos, defender direitos e buscar soluções para desafios comuns. No ensino médio, estudar os movimentos sociais significa compreender que muitas das liberdades e garantias existentes nas democracias contemporâneas resultaram da participação organizada da sociedade. Direitos trabalhistas, igualdade política, combate ao racismo, ampliação dos direitos das mulheres, proteção ambiental e reconhecimento de diferentes grupos sociais não surgiram por acaso. Foram frutos de processos históricos longos marcados por debates, conflitos, negociações e mobilização cidadã. A sociologia, portanto, mostra que os movimentos sociais constituem um dos principais mecanismos pelos quais as sociedades democráticas renovam suas instituições, corrigem injustiças históricas e ampliam a participação política. Eles lembram que a democracia não é um sistema acabado, mas uma construção permanente, alimentada pela capacidade dos cidadãos de se organizarem coletivamente para defender direitos, promover mudanças e participar da definição dos rumos da vida em sociedade. O século XXI apresenta à humanidade um conjunto de desafios, cuja complexidade talvez não encontre paralelo em períodos anteriores da história. Em nenhum outro momento as sociedades estiveram tão conectadas economicamente, tecnologicamente e culturalmente. Ao mesmo tempo, nunca enfrentaram tantos problemas que ultrapassam as fronteiras nacionais e exigem respostas coletivas.
A desigualdade social, as transformações do mundo do trabalho, a expansão da inteligência artificial, a crise ambiental, a violência urbana, a urbanização acelerada e os desafios da democracia constituem alguns dos principais temas analisados pela sociologia contemporânea. O objetivo dessa disciplina não é oferecer soluções prontas para esses problemas, mas fornecer instrumentos que permitam compreendê-los de forma crítica, histórica e científica. O primeiro grande desafio continua sendo a desigualdade social. Embora o mundo tenha produzido uma quantidade de riqueza sem precedentes, essa riqueza permanece distribuída de forma bastante desigual. Em muitos países, pequenas parcelas da população concentram grande parte do patrimônio, enquanto milhões de pessoas enfrentam dificuldades para acessar educação, saúde, alimentação adequada e oportunidades de trabalho. No Brasil, esse problema possui raízes históricas profundas. A colonização, baseada na grande propriedade rural, os mais de 300 anos de escravidão, a concentração fundiária e os diferentes ritmos de desenvolvimento regional contribuíram para formar uma sociedade marcada por profundas diferenças econômicas e sociais. A sociologia procura demonstrar que a desigualdade não resulta apenas das escolhas individuais. Ela é influenciada por fatores históricos, econômicos, educacionais, culturais e institucionais que condicionam as oportunidades disponíveis para diferentes grupos da população. Essa perspectiva foi fortemente desenvolvida por Karl Marx, que via nas relações econômicas uma das principais origens das desigualdades. Entretanto, autores posteriores ampliaram essa análise, mostrando que fatores como escolaridade, gênero, raça, acesso à tecnologia e capital cultural também influenciam profundamente as oportunidades sociais. Outro desafio crescente é a violência. A violência não se limita à criminalidade. Ela inclui violência doméstica, violência política, violência simbólica, discriminação, preconceito e diversas outras formas de agressão presentes na vida social. Nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, a violência urbana tornou-se uma preocupação constante. A sociologia procura compreender esse fenômeno, evitando explicações simplistas. Ela investiga fatores como desigualdade econômica, exclusão social, expansão urbana desordenada, acesso desigual à educação, funcionamento das instituições públicas, organização do crime e condições de vida em diferentes territórios. Em vez de atribuir a violência exclusivamente às características individuais das pessoas, procura analisar o contexto social em que ela ocorre. A urbanização representa outro importante objeto de estudo. Pela primeira vez na história da humanidade, a maior parte da população mundial vive em cidades. No Brasil, esse processo ocorreu de maneira particularmente acelerada durante o século XX. Milhões de pessoas migraram do campo para os centros urbanos em busca de emprego, educação e melhores condições de vida. Essa rápida expansão trouxe inúmeros benefícios econômicos, mas também produziu desafios significativos. Grandes cidades passaram a enfrentar problemas relacionados à mobilidade urbana, habitação, saneamento básico, poluição, ocupação irregular do solo, desigualdade espacial e oferta insuficiente de serviços públicos. A sociologia urbana investiga justamente como esses processos afetam a qualidade de vida e as relações sociais. Outro tema cada vez mais importante é o meio ambiente. Durante muito tempo, acreditou-se que o crescimento econômico poderia ocorrer independentemente das limitações impostas pela natureza. Entretanto, o aumento da poluição, o desmatamento, a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas demonstraram que desenvolvimento econômico e preservação ambiental precisam ser pensados conjuntamente. Hoje, praticamente todas as sociedades enfrentam o desafio de conciliar crescimento econômico com sustentabilidade. A sociologia ambiental analisa como decisões políticas, interesses econômicos, hábitos de consumo e comportamentos culturais influenciam a relação entre sociedade e natureza. Ela mostra que os problemas ambientais não são apenas fenômenos naturais, mas também fenômenos sociais, pois decorrem da forma como os seres humanos organizam sua produção, seu consumo e sua ocupação do território. Talvez nenhuma transformação recente tenha despertado tantas discussões quanto à expansão da inteligência artificial. Ah, Ferramentas capazes de produzir textos, interpretar imagens, automatizar processos industriais, auxiliar diagnósticos médicos e tomar decisões baseadas em grandes volumes de dados estão modificando rapidamente o funcionamento da economia e das instituições.
Essas mudanças levantam diversas questões sociológicas. Como ficará o mercado de trabalho diante da automação crescente? Quais profissões desaparecerão e quais surgirão? Como garantir que os benefícios dessas tecnologias sejam distribuídos de maneira relativamente equilibrada? Como proteger a privacidade dos cidadãos em uma sociedade cada vez mais baseada em dados digitais? Como evitar que algoritmos reproduzam preconceitos presentes na própria sociedade? Essas perguntas mostram que o desenvolvimento tecnológico não elimina os problemas sociais. Frequentemente cria novos desafios que precisam ser compreendidos e regulados. Relacionado a isso está o futuro do trabalho. Durante boa parte do século XX, predominavam empregos relativamente estáveis, com carreiras longas dentro das mesmas organizações. Hoje, observa-se um cenário muito mais dinâmico. Automação, plataformas digitais, trabalho remoto, economia baseada em serviços e inovação tecnológica modificam continuamente as exigências profissionais. A educação permanente tornou-se praticamente uma necessidade. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre proteção trabalhista, qualificação profissional, inclusão digital e adaptação das políticas públicas às novas formas de emprego. Outro desafio central é a própria democracia. Ao longo do século XX, a democracia representativa consolidou-se em grande parte do mundo. Entretanto, as sociedades contemporâneas enfrentam novos problemas relacionados ao funcionamento das instituições democráticas. A rápida circulação de informações pelas redes sociais ampliou significativamente a partição política, mas também favoreceu a disseminação de notícias falsas, a polarização ideológica e a formação de ambientes digitais nos quais diferentes grupos raramente dialogam entre si. Além disso, cresce o debate sobre confiança nas instituições públicas, transparência governamental, participação cidadã e combate à corrupção. A sociologia investiga como esses fatores influenciam a estabilidade das democracias e quais mecanismos podem fortalecer a participação política responsável. Esses desafios não atingem todas as pessoas da mesma maneira. A sociologia demonstra que grupos sociais diferentes experimentam esses problemas de formas distintas. Moradores de áreas urbanas e rurais enfrentam dificuldades diferentes. Jovens e idosos possuem experiências distintas diante das transformações tecnológicas. Grupos economicamente vulneráveis frequentemente sofrem impactos mais intensos das crises econômicas e ambientais. É justamente por isso que a análise sociológica procura compreender não apenas os fenômenos em si, mas também como eles afetam diferentes segmentos da sociedade. Para realizar esse trabalho, a sociologia utiliza diversos instrumentos científicos. Pesquisas estatísticas permitem identificar tendências demográficas, econômicas e educacionais. Entrevistas aprofundadas ajudam a compreender experiências individuais. Observações de campo revelam comportamentos cotidianos. Análises históricas mostram como os problemas atuais foram construídos ao longo do tempo. Comparações entre diferentes países permitem identificar soluções adotadas em contextos variados. Essa combinação de métodos torna possível produzir interpretações fundamentadas, evitando conclusões baseadas apenas em opiniões pessoais ou impressões isoladas. Um aspecto importante é que a sociologia não pretende prever exatamente o futuro. Ela também não afirma que exista uma única solução correta para problemas complexos. Seu papel consiste em ampliar a compreensão da realidade, revelar fatores frequentemente invisíveis no cotidiano e fornecer informações que permitam decisões mais conscientes tanto por parte dos cidadãos quanto dos formuladores de políticas públicas. No ensino médio, estudar esses desafios significa preparar o estudante para compreender o mundo em que vive. Questões como desigualdade, violência, urbanização, sustentabilidade, inteligência artificial, mercado de trabalho e democracia não pertencem apenas aos livros didáticos, fazem parte da experiência cotidiana das novas gerações e provavelmente continuarão influenciando profundamente o século XXI. A principal contribuição da sociologia consiste justamente em ensinar que esses problemas não surgem de maneira isolada nem possuem causas simples. Eles resultam da interação entre economia, política, cultura, tecnologia, instituições e comportamento humano. Compreender essa complexidade é essencial para o exercício da cidadania em uma sociedade democrática. Ao desenvolver essa capacidade de análise crítica, a sociologia forma cidadãos mais preparados para interpretar informações, participar do debate público, reconhecer diferentes perspectivas e contribuir para a construção de soluções coletivas.
Em vez de oferecer respostas definitivas, ela ensina a formular melhores perguntas, avaliar evidências e compreender que a vida em sociedade é um processo histórico em permanente transformação. Esse talvez seja seu maior legado. Desenvolver uma forma de pensar capaz de analisar o presente sem perder de vista as raízes históricas dos problemas e as possibilidades de transformação que toda a sociedade possui.